Olá, segundão. E aí, tudo bem? Como estão, pessoal? Tô com muita saudade da turma aí, viu? Essa é a primeira videoaula que eu gravo para o segundo ano. Já gravei algumas para o terceiro e para o primeiro, mas para vocês é a primeira. Pessoal, como que estão aí de quarentena? Escreve nos comentários aqui ou manda aí um retorno por e-mail, por WhatsApp, para contar como que tá a quarentena de vocês. Pessoal, nosso trabalho aqui não para. A gente continua gravando aula, elaborando atividade, enviando para vocês, tá? Vamos finalizar a nossa última aula de filosofia desta primeira unidade. A aula 5, como vocês podem observar na apostila, é bem curtinha, só algumas informações sobre a vida pessoal do Edgar Morin, né? Mas o nosso conteúdo, que é o pensamento complexo, a reforma do pensamento, ética pessoal, ética corporativa, a autoética, né? Nós já vimos em sala de aula. Então, o que ficou pendente aqui foi somente essa última aula, que é a aula de bioética, né? Então vamos fazer para a gente finalizar nosso conteúdo hoje aqui, tá? E aí, antes da gente entrar na questão do assunto, do conteúdo, uma frase aqui da Greta Thunberg, a aluna que é ativista, né, ambiental, e ela disse uma frase, essa frase ela disse acho que no início do ano, se eu não me engano, e eu acho bastante pertinente para a realidade que a gente está vivendo hoje, e pertinente também com esse nosso assunto que é a bioética, né? Ela diz: a natureza não negocia e a física não faz acordos. É uma crítica que ela fez aos políticos, né? Que queriam negociar a questão ambiental, né? Fazer acordo político por conta da poluição das indústrias, da exploração do meio ambiente. E ela teve uma frase assim que foi direta: a natureza não negocia e a física não faz acordo. E eu coloquei essa frase porque eu acho muito pertinente ao que a gente está vivendo agora por esses dias, né? Eu tive que sair hoje de casa, estou há vários dias aqui sem nem abrir o portão, mas como eu tive que sair atrás de um remédio, fui na farmácia e voltei. Tomei todas as precauções com álcool gel, com máscara, com tudo, mas eu percebi que o centro da cidade estava movimentado, engarrafamento, loja cheia, bastante gente na calçada. Eu fiquei muito preocupado com isso, né? E aí eu pensei, falei, a natureza não negocia e a física não faz acordo. Então acho que as pessoas não se deram conta da gravidade desse vírus. Pessoal, quem puder ficar em casa na quarentena, fique. Quem por algum motivo ou outro precisar sair, tome cuidado, tá bom? Mas fica aqui a reflexão e que vai servir também de introdução para a nossa aula de hoje. Pessoal, antes da gente iniciar a aula, eu gostaria de reafirmar com vocês o nosso cronograma de notas, tá? Antes da gente sair do recesso, antes da gente sair para a quarentena, né? A gente não está em recesso porque está todo mundo trabalhando, produzindo aula, elaborando atividade, vocês aí do outro lado estudando, fazendo, gravando vídeo, apresentando trabalho também. É, eu queria reafirmar aqui o nosso cronograma de notas. Pessoal, nós fizemos um simulado valendo 5 pontos, vou passar a nota para vocês no e-mail. Fizemos uma segunda atividade que eu enviei para vocês já na quarentena, valendo 5 pontos também. 4 pontos das atividades que no final de cada aula tem uma atividade, né, que vocês fazem no caderno, vale 4 pontos. E eu estou enviando também atividades, vou enviar uma atividade online para a gente fazer pelo celular, pelo computador, pelo Google Docs. E essas vou enviar 3 atividades no total. Tem uma que eu passei é, do filme que nós assistimos de sociologia, valendo 2 pontos. Vou passar também de filosofia, essas atividades para a gente fechar os nossos 20 pontos. Então vão ser 3 atividades valendo 2 pontos de filosofia, tá? Somando tudo dá 20 pontos, divide por 2 dá 10, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Essa última aula nossa, ela trata do tema bioética, tá? Então a palavra, vamos começar aqui analisando a etimologia da palavra bioética, de onde surgiu essa palavra, né? E nós vamos analisar a questão da bioética pelo viés filosófico, tá? Nós vamos analisar isso como um valor, como uma reflexão, tá?
Essa discussão de bioética ela é bastante extensa, como a gente vai ver mais adiante, na área da física, da química, da biologia, de diversas áreas cabe essa discussão. No entanto, nosso foco aqui é filosófico. Já trabalhamos bastante o conceito de ética, autoética, ética corporativa, né? E agora nós vamos trabalhar o conceito de bioética para a gente fechar essa primeira unidade de filosofia do, do, do segundo ano, tá? Eu estou abrindo aqui ao lado esse vermelhinho aqui para eu cuidar da questão do tempo, tá? Pessoal, então vamos lá. Bioética é uma palavra bastante nova, ela tem a raiz dela grega formada em duas palavras, bio que é vida e ethos que é relativo à ética. Então, ou seja, são os valores, né? O que que é a ética? A ética são os valores, né? Como nós vimos já anteriormente. Então, são os valores que uma determinada sociedade dá à vida, tá? Então, ethos e bios, que são os valores, a ética da vida. Tá? Segundo os pesquisadores Diniz e Guilherme, por ser a bioética um campo disciplinar compromissado com o conflito moral, né? E aí quando a gente fala da questão moral, a gente fala da questão prática, né? Lembra que a moral é a prática da ética, né? Então, fala da questão do conflito moral, ou seja, do conflito que existe na prática da área da saúde e da doença dos seres humanos e dos animais, tá? Não humanos, né? Um exemplo da ideia de um conflito moral, ético, quando a gente se refere à questão humana, a questão não humana, a questão animal, é como, por exemplo, o uso de ratos para fazer teste em laboratório, ou então quando se usa clonagem de alguns animais, e por aí vai, né? Então, tudo isso é um conflito moral, ou seja, um conflito da prática, né? É, e os temas da bioética, eles dizem respeito às situações da vida, tá? E essas situações da vida, elas nunca deixaram de entrar em pauta na história da humanidade. Por quê? Desde que as primeiras civilizações existiram, sempre houve, aliás, e há ainda nos dias de hoje, uma grande discussão do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. E aí a gente pode falar da questão de escravidão, de pena de morte, da guerra, o que é permitido numa guerra. A gente pode falar do governo, né, dos impérios, da igreja, o que era permitido, o que não era. Tudo relacionado à questão da vida humana, quando a vida humana está em jogo, né? Esse é o nosso ponto, porque nós estamos falando aqui da ética, do valor da vida, tá? Então a filosofia ela sempre se importou com essa questão, tá? É, com o fim do Holocausto nazista, né, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu no mundo todo uma grande preocupação ética em relação às experiências realizadas com a vida humana. Por quê? Bom, como vocês já sabem, já estudaram, durante o regime nazista da Alemanha, é, isso não aconteceu só lá, né, gente? O período colonial da América, da Ásia, da África, também ocorreu isso em larga escala, né? Foi num tempo mais remoto, mais distante, com mais dificuldade de registro, mas o que ocorreu na Alemanha nazista ocorreu em outros tempos da história também. É a utilização de vida humana, de pessoas, para fazer experimentos, experiências no campo da ciência, né? No período colonial era questão, a discussão não era aquela experiência científica que era realizada, mas era no sentido de definir se os aborígenes, se os nativos da África, da América tinham alma ou não, poderiam ser considerados seres humanos ou não, o que justificou assim milhares de massacres no mundo inteiro. Como essa questão da história da Segunda Guerra Mundial ela é mais recente, então ela é mais latente, né? Mas a Alemanha nazista ela realizava com judeus, com negros, homossexuais, com pessoas que tinham algum tipo de deficiência física, mental,
realizavam testes genéticos, né? Então, isso despertou uma preocupação ética muito grande no mundo todo, né? Porque se a gente for analisar uma postura assim minimamente humana, ela, ela faz a gente perceber que a ciência não é superior ao homem, né? E a ciência, ela não pode dispor, ela não pode usar da vida humana para fazer qualquer tipo de experiência que seja, né? Isso é inaceitável do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, do ponto de vista ético, moral. É inaceitável que esse tipo de coisa ocorra, né? Então, a bioética ela vai surgir justamente no sentido de garantir que haja um limite para a ciência, que haja uma proteção da vida humana, né? Então a bioética ela vai ter uma preocupação no sentido de que a humanidade precisa tornar-se consciente das consequências para a vida humana, né, e os riscos advindos do progresso do desenvolvimento científico. Então a preocupação vai se dar até onde a ciência ela vai poder interferir na vida humana, né? E quais são as consequências dessa interferência? Então a gente tem bastante discussões hoje no meio acadêmico, né, filosófico, biológico, como por exemplo a questão da alimentação transgênica, que alguns cientistas defendem, por exemplo, a ideia de que o alimento que utiliza agrotóxico ele sofre uma mutação e que essa mutação ela é responsável pelo alto índice do câncer e de tumores no corpo das pessoas. Comer uma alface, uma fruta, uma soja, uma carne que vem do agronegócio, que vem do que utiliza assim, amplamente. O Brasil é um dos países que mais usa agrotóxico do mundo, né, no agronegócio. Na agricultura familiar já é um uso bastante moderado. Em alguns casos, como por exemplo a produção do MST, né, do Movimento Sem Terra, ela é quase nula a questão do agrotóxico. Quase nula não, eles não usam nenhum tipo de agrotóxico. Toda a produção é orgânica, né? Mas o agronegócio não, o agronegócio usa e usa muito agrotóxico e isso interfere na vida das pessoas. Né? Uma outra discussão, como por exemplo, alguns médicos conseguem, quando a mulher está grávida, ir lá nas primeiras semanas de fecundação e alterar o gene daquela criança que vai ser formada para definir cor de pele, de olho, de cabelo, uma série de coisas, né? E aí a grande discussão que a filosofia tem na questão bioética é no sentido de que até onde a ciência pode ir, né, na interferência da vida humana e quais as consequências disso, né? Esse termo bioética ele foi usado pela primeira vez em 1971 no livro chamado Bioética, Ponte para o Futuro, do biólogo e oncologista americano Van Potter. E o obstetra holandês Henniger desempenhou em elaborar um aprofundamento dessa nova disciplina, que é a bioética, que é uma disciplina que vai ligar os campos da biologia, da filosofia e da ética, para que se possa estabelecer um limite aceitável do que a ciência pode ou não, né, e como a ciência pode ou não interferir na vida humana. Tá? Então, a bioética, nos tempos de hoje, ela questiona as experiências e questões biomédicas relacionadas à questão do aborto, da clonagem, dos transgênicos, da eutanásia. Né? São todos temas assim que a sociedade tem uma certa dificuldade de lidar com esses temas, porque envolve crenças, valores, né? É uma questão ética. Então, quando se coloca o tema como a questão do aborto, né? Se a gente tivesse numa sala de aula presencial, a gente poderia discutir isso mais a fundo, o que pensa, né? Como cada um percebe essa questão do aborto, se deveria
o Estado permitir ou não, uma vez que o aborto ele já ocorre em larga escala, né? Se isso seria mais seguro ou não, né? Então a gente faria uma discussão nesse sentido. A questão da clonagem, por exemplo, né? A gente teve um caso de clonagem animal, a ovelha Dolly, acho que é o mais famoso de todos, e a ovelha Dolly ela teve uma morte muito precoce. Então a discussão é que e se clona seres humanos, por exemplo, né? Você imagina você descobrir que você é um clone que de repente no auge da sua vida, lá aos 20, 30 anos, seu corpo começa a degenerar e você morre sendo um clone. Então, como é isso, né? Como que isso pode ser aceito ou não? Então, a bioética vai fazer essa abordagem. A questão dos transgênicos, como eu já falei anteriormente, né? Qual é o impacto desses transgênicos na alimentação humana? Como que essa alimentação interfere nas doenças, nas patologias, do esôfago, do estômago, de tumores, câncer e por aí vai, né? Na própria estrutura biológica do organismo é afetada por esses alimentos transgênicos, né? E a questão da eutanásia, que a gente tem um exemplo agora recente, se eu não me engano, na Espanha, onde a eutanásia foi liberada, né? Então o paciente, quando ele está no estado terminal, família autorizando, desliga um aparelho e abrevia a vida desse paciente, né? Então, isso também é uma discussão da bioética. São temas de difícil abordagem, mas que estão postos, que estão aí, né? A ciência está aí e que precisam ter uma lucidez maior da sociedade quando vai lidar com esse tipo de assunto. E a tarefa da bioética é justamente isso. É justamente trazer à sociedade os valores, trazer essa discussão para que a sociedade possa ter uma. Deixa eu passar aqui que eu ia dar uma olhada no tempo aqui. Aqui, 17 minutos. Então, para que a gente possa ter uma lucidez maior quando for discutir esses assuntos e não cair na vala do senso comum, né? Que a vala do senso comum ela é muito perigosa, traz informações erradas, equivocadas, verdades amputadas pela metade, né? É uma discussão bastante contaminada. Já pela via da filosofia da bioética, não. Aí os assuntos vão ser debatidos com profundidade, né? Vão ser compreendidos pelas demandas das quais um assunto dessa complexidade requer. Aí a gente vai entrar num outro aspecto que é a questão da bioética e dos direitos humanos. Então, qualquer ação humana que tenha algum reflexo sobre as pessoas e seu ambiente deve implicar o reconhecimento de valores e uma avaliação como esses poderão ser afetados. Então, ou seja, qualquer ação humana que vai causar um reflexo na vida de outra pessoa ou no ambiente que aquela pessoa vive, essa ação ela precisa ser analisada. Por exemplo, se eu vou desenvolver um alimento para eu vender e eu vou acelerar a produção desse alimento para que eu possa ganhar mais dinheiro e esse alimento vai passar por uma mutação, né? Ele vai se tornar maior, daí eu consigo produzir mais e ele vai crescer mais rápido. Por exemplo, como o processo de engorda de uma galinha, né, que se for feito um processo natural de engorda, ela demora 3, 4 meses. E tem frigorífico que consegue fazer isso em 30 dias. Né, e a gente vai lá e consome essa carne. Então, como essa carne vai interferir no meu organismo? Qual o impacto dessa carne em mim, né, no ser humano? Então, essa é uma discussão, por exemplo, né, quando a gente fala do reflexo sobre o impacto que isso causa na vida do outro. Um outro exemplo que a gente pode dar quando a gente fala da questão do ambiente por exemplo, quando eu conheço um caso real de uma pessoa que eu conheci, convivi há algum tempo atrás, que essa pessoa tinha uma fazenda, ela plantava soja na fazenda dela, e essa pessoa era casada, tinha um filho, a esposa estava grávida, aliás, e essa pessoa utilizava muito agrotóxico na sua plantação de soja. Só que essa plantação ela ficava aproximadamente 1 quilômetro da sede da fazenda onde eles moravam.
Só que quando essa criança nasceu, ela veio com uma série de deformidades. E aí o médico chegou à conclusão que o agrotóxico que ele usava lá na produção, ou seja, no ambiente, né, lá no campo, ele chegava até a sede e isso interferiu na formação do bebê. Né? Então, essa é a discussão que vai unir a questão da bioética com a questão dos direitos humanos. Então, até onde uma empresa, por exemplo, tem o direito de ela comprou uma determinada área e ao lado dessa área você tem uma série de famílias que vivem no meio rural, que tem ali sua casa, sua família, sua plantação, e essa empresa que tem essa área maior, ela vai, polui essa água, polui esse solo, utiliza agrotóxico, e esse agrotóxico ele vai parar todo na família, nas casas daquelas pessoas, no ambiente que aquelas pessoas vivem. Então isso extrapolou uma questão da filosofia e da biologia, da bioética, e se esbarra agora na questão dos direitos humanos. Né? Os direitos humanos vão dizer, então, como nós vamos analisar essa questão agora? Como vai ficar a responsabilidade dessa empresa? Né? Então, como vocês podem ir percebendo, esse debate ele vai se ampliando, ele vai se tornando maior. Né? Então, quando a gente fala da questão dos valores da bioética, a gente nunca pode perder de pauta que o primeiro dos valores é a vida humana, é a própria pessoa, né? Com as suas peculiaridades que são inerentes à sua natureza, né? Inclusive necessidades materiais, psíquicas e espirituais. Então, um ser humano, para que ele possa ter sua vida plena, para que ele possa viver em sua plenitude, ele precisa que seja respeitado o ambiente que ele mora, as suas necessidades materiais, né? Como que ele vai sobreviver, de onde que ele vai ganhar dinheiro, com o que ele vai trabalhar, né? Como ele vai comer, se ele vai ter saúde, educação, moradia, lazer. Quando a gente fala da parte psíquica, como que esse ser humano está sendo acolhido por essa sociedade, né? Quando a gente fala da questão espiritual, do direito à liberdade de culto e credo que todos devem ter, né, de ter uma religião ou não ter, de frequentar ou não frequentar. Então, os direitos humanos eles vão analisar que esse ser humano ele precisa ter ao seu dispor todas essas condições para que ele possa viver plenamente. E a ética e a bioética, aliás, juntamente com os direitos humanos, vão começar a analisar como a ciência, como que como que a tecnologia, a ciência vão interferir na vida desse ser humano. Né? Aí o autor coloca assim: ignorar essa valoração, ou seja, esses valores, né, ao praticar atos que produzem algum efeito sobre a pessoa humana, é reduzir a pessoa à condição de coisa, retirando dela a dignidade. Então, ou seja, quando eu degrado um rio do qual muitas famílias dependem, ou uma pessoa que seja, né? Quando eu ofereço um alimento que vai comprometer a saúde dessa pessoa, né? Quando eu interfiro num ambiente do qual uma empresa constrói uma fábrica e ela faz uma emissão absurda de gás e isso de poluição, de fumaça, e isso interfere diretamente na vida das pessoas que moram no entorno dessa fábrica, por exemplo. Então, quando é levado em consideração somente o aspecto econômico, então aquelas pessoas que estão sendo afetadas, elas deixam de ser percebidas como uma pessoa humana, esses valores da vida que a gente tanto falou nessa aula ficam de lado e essa pessoa ela começa a ser coisificada, ela é só uma coisa que está ali do lado, que pode inalar esse gás tóxico e morrer, pode comer essa comida e morrer, pode beber dessa água e morrer, isso não faz diferença, porque o que está em jogo aqui é a produção da fábrica. Né? Então, nesse sentido, a bioética e os direitos humanos começam a andar de mãos dadas e começam a se preocupar com essas questões. E isso vale tanto para uma ação de governo, como a gente falou, da Alemanha, lá do Holocausto, quanto de governos na atualidade, fazendo teste com os mísseis, com bombas, governos que não respeitam a cidadania, o ser humano,
né? Amarram crianças, prende criança em jaula. Então, ou seja, essas ações não são somente voltadas à questão da empresa, da economia, mas é voltada também à questão dos governos que interferem na natureza, né? Entra aqui também a questão dos empreendimentos econômicos, ações individuais, né? Como, por exemplo, quando um vizinho seu ele começa a ter uma criação na casa dele, num ambiente que não é o correto, e aí essa cria dele começa a atrair parasita, e essa parasita começa a entrar na sua casa, que mora do lado da casa dele, por exemplo. Isso é uma questão da bioética, dos direitos humanos. Então, uma questão assim, que não é só no macro, no micro também. Por isso que coloca que os governos, empreendimentos econômicos e ações individuais ou coletivas, né? Como também para a criação e aplicação de tecnologia de qualquer atividade do campo da ciência, né? E quando a gente fala da questão do coronavírus, que é o que faz, que está fazendo com que a gente esteja em casa hoje, a gente vai cair diretamente nesse assunto, pessoal, porque é uma questão da pessoa falar assim: ah, não, isso é besteira, isso não dá certo. E aí essas pessoas vão para a rua e aí essas pessoas vão se contaminar, estão se contaminando, porque é só a gente analisar o caso. Se a gente for pegar 40 dias atrás, tinha 1 ou 2 casos no Brasil, hoje passa de 10 mil. Essas pessoas vão adoecer, elas vão pegar. No mundo inteiro foi assim e aqui está sendo assim. E aí essas pessoas vão sobrecarregar o sistema de saúde e aí vai chegar uma pessoa que tem uma doença que não tem nada a ver com o coronavírus e essa pessoa vai precisar de um leito, não vai ter, essa pessoa vai morrer. Então aqui se aplica a ideia da bioética, aqui se aplica a questão dos direitos humanos. Então, ou seja, essa pessoa que está assumindo esse risco de não se cuidar, de se contaminar e de infectar outras pessoas, ela não está prejudicando ela está prejudicando o todo. Ela está prejudicando pessoas de todas as idades, de todos os tipos de saúde, de todos os tipos de cuidado que a pessoa requer. De repente, essa pessoa está andando lá, está na casa dela, caiu da janela, limpando a janela, caiu, se machucou e chega no hospital e ela não vai ser atendida porque o hospital está sobrecarregado. E se ela ficar naquele ambiente, ela vai se infectar e pode ser que ela morra não pela queda, mas por uma doença que ela contraiu dentro do hospital. Então, é uma questão de vital importância. Tá? Entre os valores inerentes à condição humana está a questão da vida, como nós já falamos, né? A vida, embora ela permaneça um mistério para a ciência, o máximo que a gente consegue conseguir são os elementos que compõem a vida, né? Mas é, criar essa vida a gente não sabe criar. A gente sabe como ela é, como que é o processo de fecundação, ovulação, né, de desenvolvimento e tudo mais, mas a gente não sabe como se dá essa vida, né? A gente não consegue criar em laboratório uma vida, uma alma, né? Não consegue. Né? Então, Aristóteles já falava isso 2.500 anos atrás, né? Que o ser humano ele é associativo por natureza, e justamente por ele ser associativo por natureza, ele tem que tomar muito cuidado com as suas ações, porque a minha ação impacta no do meu vizinho, a do meu vizinho impacta na minha, né? Um impacta no outro. Daí a importância dessa quarentena, né? Mais do que nunca, essa ideia de coletividade do ser humano, dessa necessidade de viver em coletividade, mostra que isso tem um impacto na vida do outro. Daí a importância da compreensão de não se fazer um debate raso, de não se fazer um debate no senso comum, com achismo, né? Daí a importância de se compreender a complexidade do que é a bioética, do que são os direitos humanos, de como um interfere na vida do outro, né? É uma necessidade, como diz o autor aqui, nós, seres humanos, por serem seres sociáveis, a gente tem uma necessidade material, psíquica, afetiva, espiritual em conviver em sociedade. A gente depende um do outro para poder viver em sociedade. Ninguém consegue viver sozinho, né? A roupa, a camisa que você está usando foi outra pessoa que fez, a cadeira que você sentado foi outra pessoa que fez, a energia que chega na sua casa é outra pessoa que está permitindo que essa energia chegue, a internet é a mesma coisa, a televisão, a comida, ou seja, a gente é uma sociedade que um depende do outro, cada um precisa desenvolver seu papel, né? E daí a importância de que a percepção a vida
a percepção que a vida é um valor, né? É, a vida é um valor e por isso a fundamental importância de se respeitar a vida, né? Desde as comunidades mais remotas até as sociedades mais complexas, respeitar a vida humana é algo assim que vem em primeiro lugar, né? Valorizar a vida. Por isso quando se fala de pena de morte, por isso quando é, começa a se desejar a morte do outro, é sintoma de algo gravíssimo, porque isso não pode ocorrer, porque a vida é o primordial de tudo, né? Essa é a base da bioética dos direitos humanos, é a preservação da vida, né? Independente de crença, independente de convicção filosófica, política, a vida ela é um valor ético que transcende, que ultrapassa tudo isso, né? E a ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e o Pacto dos Direitos Humanos proclamam que a existência de uma dignidade ela é essencial, intrínseca à condição humana, né? Então, é essencial que esse ser humano ele possa viver e possa viver com dignidade material, de casa, de educação, de saúde, psíquica, de lazer, ou seja, viver a vida na sua plenitude, né? Por isso que a vida humana ela é mais do que a simples sobrevivência física. Não é só eu ter comida pronto. Não, eu preciso ter a minha dignidade, eu preciso ter a minha autoestima, eu preciso ter todos os aspectos, a arte, a cultura, a comida, a casa, a educação, tudo isso são valores que precisam estar ligados, precisam ser respeitados, precisam estar ligados à condição de se pensar numa bioética, né? É, e a ética de um povo, de um grupo social, né, um conjunto de costumes, eles têm valores e precisam ser respeitados, né? A comunidade de uma religião tal precisa ser respeitada, comunidade filosófica tal precisa ser respeitada, comunidade política que pensa de tal maneira, comunidade escolar, de trabalho, ou seja, todos os campos da vida precisam ser respeitados, né? A ética e os direitos humanos, a bioética, os direitos humanos vão frisar bastante nisso, né? É por isso que quando alguém tem um comportamento antiético, né? Por isso que quando alguém coloca em risco a vida dos demais a fim de um interesse particular, né? Ah, não, eu não quero perder dinheiro, então não vou respeitar a quarentena, né? Mesmo tendo, claro que tem alguns casos que é condição de vida ou morte, a pessoa precisa ir, mas tem alguns casos que não, que a pessoa podia perfeitamente estar em casa, estar de quarentena, mas não, às vezes movido pela ganância ou por qualquer outro impulso, coloca a vida dele e a vida de toda a sociedade em risco, porque ele pode fazer com que seus colaboradores fiquem em risco, transmitam e pode levar milhares de pessoas ao hospital, comprometendo toda a estrutura de uma sociedade, né? Então, é por isso que as sociedades, através da ética, constroem as leis e essas leis vão fazer com que essas pessoas respeitem esses valores, respeitem a dignidade e a vida humana, né? Para que isso, se não for respeitado apenas pelo valor da ética, que pela lei isso possa ser respeitado, né? Todos esses fatores têm aplicação à proteção da vida no plano da ética, né? Sem prejuízo da proteção resultante do seu reconhecimento como valor jurídico, tá? Então, você tem a questão ética, tem a questão bioética, tem um respeito à vida e, em última instância, você tem também um valor jurídico que vai ajudar a proteger a vida humana em sua complexidade, não somente nas necessidades mais básicas. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza nosso conteúdo, né? Da filosofia com essa última aula sobre bioética. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, manda um retorno para mim aí, como que estão as aulas, o que precisa melhorar. Estou aberto a ouvir a todos, tá? Pode comentar tanto aqui no YouTube quanto mandar para mim um WhatsApp ou no e-mail, tá bom? O que vocês estão achando da aula, dessas aulas online? Como a gente poderia melhorar, tá bom? Mais uma vez, saudade de todos, um abração a todo mundo aí. Espero em breve estar com vocês, tá bom?
Um abraço.